Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos às nossas conversas sobre mudanças tributárias. Continuamos aqui no tema da nova regulamentação sobre as subvenções de ICMS. Agora, na parte 2, nós vamos analisar, tentar interpretar o que quer dizer lá no artigo 8º, inciso 1 também da Lei 14.789, termo arrendamento. Aqui é uma questão bastante relevante, porque nós temos dois conceitos, se é que nós podemos dizer assim, de arrendamento. Então, a que conceito exatamente a Lei 14.789 se refere ao conceito jurídico de arrendamento, aquilo que nós conhecemos como um contrato de arrendamento efetivamente, ou ela se refere a um conceito contábil de arrendamento, que está lá no pronunciamento contábil do CPC 06, na segunda revisão. Muito bem. Juridicamente, o arrendamento ele é um contrato atípico. O que quer dizer isso? Ele não está previsto expressamente na lei. Nós temos o leasing, que é o arrendamento financeiro, que está previsto lá na Lei 6.099, mas isso específico para as instituições financeiras. O arrendamento, então, por não ser típico, nós vamos encontrar a sua definição nos manuais de direito comercial ou de contratos. Trouxe aqui uma definição que é do Venosa, em que ele diz que o contrato de arrendamento é um complexo de relações negociais, nas quais podem ser identificados claramente vislumbres de locação, promessa de compra e venda, mútuo, financiamento e mandato. Então, veja, há uma miríade aqui de relações jurídicas, ou, como diz o Venosa, um complexo de relações jurídicas. Mas é, de alguma maneira, algo específico. A gente poderia dizer que é uma locação com opção de compra. Do ponto de vista contábil, essa definição é um pouco diferente. O arrendamento ele é visto de uma maneira diferente. Está lá no item 9, do CPC 06, na segunda revisão, que o contrato é ou contém um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. O que nos interessa dessa definição? É exatamente esse ponto, o direito de controlar um ativo identificado. Então, existe um ativo identificado, que esse controle é por um período de tempo em troca de contraprestação. Essa contraprestação quer dizer pagamento, efetivamente. E o ponto relevante, mais relevante aqui, é o direito de controlar. E o direito de controlar está lá no item B9 e que vai dizer: o direito de controlar é aquele direito de obter substancialmente os benefícios econômicos e de direcionar o uso dos ativos identificados. Então, veja, isso quer dizer que o arrendatário, ele usufrui dos benefícios, obviamente, porque ele está usando desses bem identificado, mas é ele que determina a utilização. E ele também acaba assumindo os riscos por conta disso. Nessa figura do arrendamento, do ponto de vista contábil, nós não temos só alocação com compra e venda no fim. O arrendamento, do ponto de vista contábil, ele gera um direito de uso, Então eu vou reconhecer um ativo que é um ativo de direito de uso e ele é passível de amortização. E essa amortização já está lá no artigo 8º, Está lá prevista expressamente a amortização no artigo 8º, e não é a amortização só do direito do ativo intangível, mas também do direito de uso. E contabilmente, o arrendamento pode abranger diversos contratos, porque em todos aqueles em que o arrendatário controla aquele bem específico. Então, isso pode ser um contrato de locação, embora a locação esteja expressamente prevista também no artigo 8º da Lei 14.789, o arrendamento juridicamente considerado, que também está escrito lá, considera também o arrendamento específico, mas dentro dessa figura contábil do arrendamento, nós podemos ter prestação de serviços, por exemplo, a questão do depósito. Eu contrato um espaço dentro do depósito e que eu controlo esse espaço dentro do depósito. Eu uso da maneira como me aprouver. Quer dizer que isso é um contrato de arrendamento, pelo menos do ponto de vista contábil, e será registrado um direito de uso. Além do depósito, também a questão do armazém. Eu posso contratar um armazém geral, e a questão da cessão de direito também está abarcada dentro desse contrato de arrendamento. O que é muito importante nós termos em mente aqui é: se o contrato de arrendamento abarca todos esses tipos de contrato, ou se o conceito contábil de arrendamento abarca esses contratos, por que esses contratos não dariam
também não seriam base para a tomada do crédito. Embora o artigo 8º ele fale em depreciação, amortização e inclusive locação e arrendamento, por que não considerar também o depósito, também o armazém, um contrato de armazenagem, um contrato de depósito, uma cessão de direito, porque tudo isso estará ou não depende como direito de uso, mas tudo isso representa efetivamente o que se poderia chamar contrato de arrendamento no âmbito da legislação ou da norma contábil. Então, nesse ponto, entendemos que aquele artigo 8º, quando ele fala quais são as despesas que vão limitar o crédito fiscal, tem que ser analisado de uma maneira mais ampla e olhando para o registro contábil. Muito obrigado. Veja os próximos capítulos das nossas conversas de mudanças tributárias.